Em evento aqui na capital paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, anunciou um investimento de 340 milhões de reais em ações para o agronegócio do estado. O governo vai disponibilizar uma linha de crédito de 200 milhões de reais destinada a projetos de sistemas de irrigação, energia fotovoltaica e agricultura de precisão, e 90 milhões de reais para a construção do Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade, uma parceria entre a Fundecitrus, FAPESP e Exalc USP, visando o controle do graining, a principal ameaça aos pomares de citros em todo o mundo. A cerimônia também contou com a entrega do Cadastro Ambiental Rural de número 100 mil. O sistema de validação é o mais avançado do país, preservando 25% do seu território, acima do que o Código Florestal Brasileiro exige. E hoje a gente repercute aqui também a discussão em torno da moratória da soja no Mato Grosso. Ontem destacamos aqui em entrevista exclusiva com o advogado da ProSoja MT que a entidade solicitou ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Agronômica, a investigação das práticas comerciais das empresas signatárias desse acordo. Segundo a ProSoja, abre aspas, o acordo promove práticas que violam o princípio da livre concorrência e impõe barreiras supralegais aos produtores, prejudicando diretamente suas atividades econômicas e o desenvolvimento sustentável das comunidades locais, fecha aspas. Para quem não sabe, a moratória da soja é um compromisso firmado entre tradings e processadoras que proíbe a compra do grão proveniente de áreas desmatadas na Amazônia após 2008, mesmo que o desmatamento tenha ocorrido dentro da legalidade. Essa medida, no entanto, tem gerado críticas de produtores e entidades representativas que argumentam que ela extrapola as exigências da legislação brasileira e impõe restrições que comprometem a competitividade do setor. Recentemente, inclusive, o tema ganhou um novo capítulo com a aprovação de uma lei que restringe a concessão de benefícios fiscais para empresas que aderirem à moratória da soja em Mato Grosso. No Planeta Campo, vamos ouvir então o presidente executivo da Abiov, que é uma das entidades responsáveis pela coordenação da moratória, para entender melhor essas questões. Boa tarde, André, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Márcio. Obrigado. André, produtores e entidades afirmam que a moratória impõe barreiras supralegais que vão além dessas exigências do Código Florestal, já que a legislação prevê a possibilidade de desmatamento legal. O que a Abiov tem a dizer sobre isso e como vocês receberam a notícia dessa representação feita junto ao CAD? Bom, primeiro, Marcos, eu quero até complementar algo que você falou, porque a moratória não é um acordo entre as tradings, tá? A moratória ela é uma iniciativa que tem as empresas que são exportadoras, que tem a sociedade civil e até o governo brasileiro endossou a iniciativa. Então, não é verdade que trata-se de um acordo entre competidores, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de fato, a moratória ela tem uma exigência que é de desmatamento zero. Essa exigência existe porque tem um grau de ilegalidade grande nas aberturas no bioma Amazônia. Então, no lugar de controlar apenas o que é o ilegal, nós fomos para aquilo que é acima da lei para garantir o desmatamento zero, e fazer o controle do ilegal é muito difícil porque o governo mesmo não nos ajuda, os governos não nos ajudam, tá? E o argumento da ProSoja de que se trata de que coíbe a expansão da soja no bioma Amazônia e o desenvolvimento, ele é basicamente falacioso, porque a área de soja no bioma Amazônia, quando começou a moratória, era de 1,4 milhão de hectares, agora é de 7,4 milhões de hectares. Então a moratória, na verdade, ela foi um selo verde, ela protegeu a soja brasileira contra eventuais boicotes de mercado que a soja teria lá atrás, né? Quando havia um problema grave de desmatamento no Brasil, que sobe, desce, piora, melhora. Agora, por exemplo, melhorou. Então, esse argumento da ProSoja, ele é um argumento falacioso. A ProSoja, ela meio que monta, ela corta um pedaço do argumento, ela não mostra o argumento inteiro, ela não mostra como a moratória beneficiou o bioma Amazônia, como protegeu a soja. A soja é mais importante do que um produtor individual, que é a nossa grande commodity, tá? E a moratória promoveu, sim, desenvolvimento, porque foi essa expansão
toda que eu mencionei aqui, e expandiu para todos os municípios. Quando a gente começou a moratória, devia ter 20 municípios, hoje tem 50 municípios em Mato Grosso produzindo soja. Ô André, eu queria que você voltasse a falar sobre isso, a questão do quanto é difícil ter esse controle. Você acredita que o Código Florestal Brasileiro, que é considerado um dos mais rigorosos do mundo, é suficiente ou não para lidar com a questão ambiental? Não, veja, a Biov tem a obrigação de defender a legislação brasileira e, por convicção, nós defendemos a legislação brasileira. Não é à toa que a gente já propôs para a ProSoja para criarmos um controle do desmatamento ilegal. E a ProSoja nunca quis. Por quê? Porque ela não quer identificar o produtor que desmatou ilegalmente. Tá? Então, assim, tem um problema sério aí para entender. Se a ProSoja quiser sentar na mesa com a gente agora para montar um protocolo do controle do desmatamento ilegal, nós vamos fazer com eles, nós temos todos os dados já. Falta apenas a gente ter acesso às autorizações de supressão e a ProSoja pode levantar essas autorizações de supressão para nós. Então, assim, a ProSoja meio que virou um escritório de contencioso, eles adoram contencioso, eles estão brigando com todo mundo na justiça. Agora vem esse negócio do CAD também. Importante, né? O processo no CAD já existe, uma questão técnica, acho que é importante falar. Já existe uma investigação ocorrendo no CAD por conta de um pedido da Câmara dos Deputados, então ele corre em sigilo. Então, o que a ProSoja está fazendo, basicamente, é apresentar uma reclamação essa que já foi feita por um poder mais forte, que foi por um poder, né, do Estado brasileiro, que é a Câmara dos Deputados. E, evidentemente, a gente está levando para o CAD todos os argumentos para mostrar que, na verdade, a moratória beneficiou a soja e não o contrário, como a ProSoja está querendo argumentar. André, a gente tem mais 2 minutinhos, eu queria te tratar com 2 assuntos com você aqui ainda. Existe alguma discussão entre os signatários da moratória sobre a possibilidade de revisão dos termos, considerando as demandas dos produtores e entidades representativas? Olha, entender o que os produtores querem, entender se eles avaliam que a moratória está gerando algum prejuízo ou dificuldade local, porque geral não é, ela pode ser local, isso a gente já vem conversando com os produtores. Então, os produtores são nossos clientes, nós fomentamos os produtores, então a gente tem a obrigação de ouvir os produtores. Mas, assim, o mais importante agora é que tem legislações sendo publicadas em estados relevantes, uma delas no estado de Mato Grosso, e, evidentemente, essas legislações, elas colocam restrições a certas práticas que a indústria tem adotado. E isso pode colocar a indústria num problema de ter que decidir entre ter os benefícios e ter que abrir mão das práticas. É isso que a gente está discutindo agora, qual é o efeito dessas legislações estaduais. Bom, a última pergunta... Quais são os efeitos? Uma última pergunta, o nosso tempo é curto, André, peço desculpas, mas vamos seguir aqui. Qual que é o percentual atual de participação entre indústrias e trades na implementação da moratória da soja? E eu queria te perguntar se isso não acaba deixando poucas alternativas de mercado aos produtores. Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, o seguinte, o produtor, ele pode sair da moratória na hora que ele quiser, tem lá um mecanismo para ele sair, simples, nós temos vários produtores que fazem isso. A reclamação dos produtores é que demora, e eu reconheço, é muito demorado e ele pode perder a safra. Mas sair, perder o momento de comercializar, mas sair da moratória é muito fácil e muitos produtores já saíram. Então, eu acho que o argumento não é esse, a questão é a gente olhar e tornar mais ágil isso para que os produtores saiam o mais rápido possível. Certo. André, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Planeta Campo. O espaço também está sempre aberto aqui para esse bate-papo. Bom fim de semana para você. Obrigado, Marcos. Você também. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.